Vamos reiniciar. Vamos reiniciar e esperar a Larissa entrar de novo. Ai, não Voltamos, eu acredito que acho. travou, cortou. Vai ficar cortado. Dá pra juntar? Não sei. Não, não fica gravado. Eu tenho que gravar quando encerra. Eu tenho que encerrar e gravar. Mas vamos lá. Aí você começou a faculdade com que idade? Com 17. 17? Até que Mas logo terminei. que você começou a faculdade, você tomou uma decisão que todo mundo deu uma estranhada, não foi? O quê? Oh, meu Aquela Deus. viagem que você fez no meio da faculdade, assim, trancou e Não, foi. foi agora, não foi ano passado, 2 anos atrás. Foi no final. Não, já não foi faculdade, foi depois da residência. Ah, você então não começou a trabalhar direto. Não, Você eu te... comecei. Eu fiz a faculdade, aí eu sempre tive essa vontade de morar fora, de viver essa experiência, mas minha avó sempre foi muito aquilo, gosto dos meus pintinhos embaixo das minhas asas. E Uhum. sempre falou, não, meus filhos não vão fazer isso. E minha avó é do outro, ele sempre recebeu pessoas de intercâmbio em casa, mas nunca deu oportunidade, assim, nunca para que a gente fosse, né? E aí eu sempre tive essa vontade, e chegou no final da residência, né? Ginecologia e obstetrícia é uma especialidade que te abre um leque muito grande de possibilidades. E acabou que eu gostava de muita coisa e eu estava muito confusa. Confusa. Aham. Assim, dentro da ginecologia e da obstetrícia, o que que eu ia seguir? Eu gostava de coisas muito, tipo, eu gostava de mama, e eu gosto, a coisa que eu prefiro é obstetrícia, mas a gente há de convir que é uma especialidade que, a longo prazo, você tem uma vida muito difícil, porque você não tem hora, você está ainda Aham. mais nessa pegada de parto normal, né? Você está disponível mesmo para paciente. E aí eu dei uma surtada, assim, falei, cara, não, eu não vou decidir nada por decidir. Eu vou parar, eu vou. Aí eu fiquei 6 meses. A gente se forma e já trabalha durante a residência, né? Durante a residência mesmo eu já trabalhava. Mas eu me Aham. formei na residência, juntei 6 meses, uma grana, e fui morar no Canadá. E aí todo mundo ficou assim, cara, Não como assim você vai foi? fazer isso agora? Tipo, agora você tinha que, sabe, ir abrir um consultório e tudo. Eu falei, gente, Ganhar sua grana. Por que isso que tudo você... eu vou continuar fazendo, mas agora eu vou fazer uma coisa que eu deveria ter feito lá atrás e que eu sempre quis fazer e não Foi. fiz. E foi, assim, sensacional. Foi uma experiência. Eu fiquei 6 meses viajando e foi, nossa, aproveitei cada dia e o ócio é muito produtivo. E Foi. nesses 6 meses que você tirou, assim, para você, para realizar esse desejo, que era um desejo lá de trás, esses 6 meses te ajudaram a definir. Era um tempo necessário para você Era o tempo definir? necessário para eu ver exatamente do que eu sentia falta. Uhum. Entendeu? E aí eu vi que não adiantava eu ficar tentando buscar outras coisas que é a obstetrícia que faz meu coração bater, entendeu? Não adianta eu querer me enganar e buscar outras coisas porque eu gosto de obstetrícia. E aí eu decidi fazer uma pós, que aí eu voltei do Canadá e fiz uma pós em medicina fetal, que é ultrassom, né, de neném. E Aham. aí que dá para, né, seguir pela obstetrícia não só nessa parte de parto, né? Que até por um futuro, o dia que eu cansar, eu posso seguir por esse lado. Mas hoje você está realizando partos. Muitos. Hoje eu comecei o consultório em Friburgo em novembro. Então Uhum. agora, né, já tem um tempo do consultório, já tive alguns partos pelo consultório, está sendo bem legal. E eu também trabalho na maternidade Maria Amélia, no Rio, que é uma maternidade de referência do Do SUS, SUS. Uhum. em parto humanizado. Eu gosto muito do SUS, entendeu? Eu sou uma pessoa que levanta muita bandeira do SUS.
pode ser que um dia eu tenha que sair, mas vai ser, por enquanto, não é esse meu objetivo. Assim, eu pretendo trabalhar no SUS por muitos anos. Eu gosto Aham. muito. Mas você falou do parto humanizado. Em Friburgo você sabe que isso é raro, né? Então, eu sempre tive vontade, né, de voltar a morar em Friburgo, mas também era uma coisa que me dava um pouco de medo, porque seria uma forma nova de trabalhar que né, as friburguenses não estão acostumadas, mas que elas mereciam a oportunidade de poder parir, né, de poder escolher qual seria a via de parto melhor para elas, e não os médicos sempre decidirem pela cesárea ou inventar uma desculpa qualquer e para ser cesárea. Eu digo isso porque os meus dois meninos foram normais e foram em Niterói, porque o meu ginecologista, ele é a favor, né, do parto humanizado, do parto natural, e a Sofia eu engravidei aqui. E aí, assim, eu não consegui encontrar nenhum médico aqui, na época, que me garantisse que eu fosse fazer o terceiro normal também. E eu acabei tendo que ficar assim muito de olho no tempo, né? No tempo do parto, para descer correndo. Você teve a Sofia parto Eu normal em tive em Niterói. Niterói, eu tive que ir, porque aqui eu não encontrei nenhum médico que me apoiasse nisso. Ao contrário, já diziam. Foi o que você falou, algumas desculpas, né? Ah, a sua idade não é boa, porque eu já tinha 36 anos, não é boa para um parto normal. Há uma série de complicações para a sua idade, é melhor marcar. Só que não era o que eu queria, né? E aí eu acho bacana você retomar isso, porque a minha experiência com o parto natural é maravilhosa, assim. Eu não queria que fosse de outra forma, Eu acho que né? a proposta é essa, né? É dar a oportunidade das mulheres de Friburgo e região, né? Porque a gente acaba que não pega só paciente de Friburgo, tem paciente de Sumidouro, Carmo e Cordeiro, que acaba, né? E aí eu tinha medo, né, de voltar também para Friburgo com essa nova proposta. E aí uma amiga minha, lá do Maria Amélia, que é a Carol, Carol Birramer, ela se mudou para Friburgo há 2 anos. E aí ela começou, até eu vi que a Vanessa entrou, que foi a médica da Vanessa, né? Do parto da Vanessa, e ela começou com essa proposta e vinha dando muito certo. Ela vinha sempre falando comigo, tipo, vamos, preciso de ajuda, volta também. E aí, quando eu acabei a pós, eu voltei do Canadá, fiz a pós e resolvi voltar também. Tem sido muito legal, tem sido uma experiência muito boa. Eu tive uma aceitação assim muito boa na cidade. Eu estou gostando bastante. E tinha o ponto principal que era voltar a ficar bem próximo da minha família, que a pandemia tá atrapalhando um pouquinho, mas eu sei que isso vai ter fim. E como é que tá isso? Porque o vovô e vovó já são idosos. É, Vocês estão conseguindo manter assim essa distância eu me necessária? sinto um pouco radioativa, né? Porque eu tô na linha de frente, né? Então eu trabalho numa emergência, então eu tento evitar ao máximo o contato com eles. Quando eu vou lá, eu vou no jardim. Meu avô toma um solzinho todo dia de manhã. Então quando eu vou lá de manhã, eu fico um pouquinho no jardim, sempre de máscara. Não entro na sala, né? Mas assim, isso para mim tem sido bem difícil, porque eu nunca fiquei tão distante deles, mesmo morando longe, né? Porque para mim é muito, muito difícil ficar longe da minha avó, das crianças, das filhas da Lívia, né? Até a Luísa estava respondendo um questionário sobre o coronavírus. Aí uma das perguntas era: vai ser a primeira pessoa que você vai querer abraçar quando isso tudo passar? E ela falou que era eu. Porque realmente a gente não está abraçando, Não, né? não pode abraçar, né? Eu falo Isso é isso, que muito difícil. o que eu estou sentindo mais falta, não só do convívio com as pessoas, né? Mas é de abraçar. Eu, eu, É. eu gosto de abraçar. Assim, e eu só tenho assim, os daqui de casa já não querem mais abraço meu, né? Porque é aquela fase de mamãe não deve abraçar, não. Mas eu sou abracenta, por mim eu chego e saio abraçando. Aí eu fico Eu imaginando as também. pessoas que, né, não podem fazer isso nesse momento e que
Realmente, a gente elege alguém que a gente pensa assim, qual é a primeira pessoa que eu quero abraçar? Bacana. É, A eu saudade que sou ela uma está pessoa que sentindo. abraça assim no consultório mesmo, os próprios pacientes. Eu É, sempre no final, assim, que aí você já fez uma intimidade, né? Eu abraço, dou um beijo e eu tô tendo que mudar essa postura, né? é. Isso para mim está sendo bem difícil, bem difícil. Continua atendendo com todos os cuidados, mas continua, né? Pré-natal é um serviço essencial, né? Então foi mantido Uhum. durante a quarentena. Aí tem as queixas ginecológicas de urgência, que também quando procurava eu atendia. E uma coisa que muita gente não sabe é que a anticoncepção também é um serviço essencial. Uhum. Né? Então, assim, tem muita gente falando, vai ter muito filho nessa quarentena, muita gente vai engravidar da quarentena, filhos da quarentena, mas a anticoncepção é um serviço essencial, então mesmo que a quarentena que ela continue, se você quiser mudar o método anticoncepcional, iniciar o método anticoncepcional, essa consulta é garantida, entendeu? Não é para negar essa consulta, é essencial. Então, o movimento do consultório diminuiu, porque tem muita ginecologia eletiva, né? Mulheres que vão só para a Aham. rotina, mas eu continuo atendendo, né? Toda semana. Bacana. E, e você, assim, os planos para o futuro, tá? Tem algum sonho? Ou já está tranquilo, por agora não? Eu acho que agora eu estou realizando, né, um sonho de começar consultório. Eu quero em Friburgo ser um lugar que eu possa fazer ultra, né, porque eu fiz após. E aí seria muito legal ter as minhas pacientes de obstetrícia que eu mesmo pudesse fazer e acompanhar a ultra, né? Seria bem legal. Acho que o meu Aham. objetivo assim, a curto prazo, nesse ano, profissionalmente, é isso. Eu conseguir algum lugar que eu faça ultra também. E amadurecer o consultório e a cada nova consulta, a cada nova experiência ali com o paciente, a gente aprende uma coisa nova e cresce, vê uma coisa que pode melhorar, que pode agitar, né? Que agora a gente vai deixando as coisas com a nossa cara, né? Isso. Tem o cartãozinho, a pastinha, a gente vai melhorando as coisas. Vai organizando, né? Agora me diz uma coisa, como é que você age? Assim, eu sempre tenho a visão do médico, né? Da parturiente. Eu queria saber a visão do médico. Quando a gente entra em trabalho de parto, começa aquela gritaria, aquela dor. Como é que você reage? Como é que você age? Então, eu já trabalho com obstetrícia desde da residência, né? Então, isso já é uma coisa que a gente tenta sempre, principalmente no SUS, porque no particular, quando a mulher procura uma equipe de parto, né? Ela já quer isso, e ela já não encara isso com sofrimento, como um sofrimento, né? Mas no SUS, o que Uhum. muitas vezes acontece é que as pessoas têm uma visão errada de que rico paga cesárea, pobre vai parir parto normal no SUS. Então eu tento sempre manter a calma e a paciência para explicar que aquilo ali não pode ser visto como um sofrimento, né? Que o parto é a única dor boa que existe. Eu sempre uso essa frase, que vai trazer o seu neném para você. Né? Então eu bato muito nessa tecla e mostrar ali, por mais que a paciente esteja com dor e vendo aquele momento, tentar mostrar as vantagens de tudo que ela está vivendo, né? Você fa- Isso Essa frase que você falou é perfeita. É a única dor boa que a gente sente. é E a ela única. passa. Todo mundo E só. ainda bem que a gente não tem memória para dor, né? A gente não lembra da dor e sente ela na hora. Então é aquele momento, você tem que pensar, aquilo é naquele momento, o seu filho com você vai ser para sempre. É o Então, que vai passar, né? Assim que sai, exatamente. passa. Assim que sai, passa. É mágico. Mas você, como teve uma experiência de escolha por essa via de parto, né? Muitas vezes vê de uma forma, né, diferente. E no SUS, às vezes as pacientes querem cesárea e a gente tem todo esse trabalho de convencimento e meio a essa dor, essa gritaria, isso tudo que você falou, né? Então, mas a gente lá no Maria Amélia faz um trabalho bem legal no SUS. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu faço parte dessa família de lá. A Vanessa está dizendo que você foi super carinhosa durante o parto com ela. A Vanessa é uma super guerreira. Foi Ela muito bem. te dando beijo na testa, fazendo carinho. Ainda não tinha Covid, a gente podia. Vanessa, a gente abraçou bastante, deu bastante beijo, bastante carinho. Agora não tá podendo. Mas eu acho que a palavra de apoio já é tudo, né?
Assim, É, os meus médicos eram homens, eles não iam ficar me abraçando. Mas até porque o pai estava presente, assim, eu acho que é uma outra situação. Mas o meu primo, ele era uma pessoa muito tranquila e ele me passava toda a tranquilidade e segurança no momento que você está vulnerável, né? Porque com certeza. ansiosa, vulnerável, sentindo dor. E aí quem está ali para te amparar e te dar a segurança de que no final vai dar tudo certo é realmente o médico. São vocês que estão lá, Mas né? assim, uma coisa que a gente sempre fala, que a protagonista do parto é a própria mulher, né? Então, assim, hoje em dia, com tanta informação gratuita na internet, né, você pode procurar por fontes confiáveis, é muito importante que a mulher se empodere do seu parto e saiba o que vai acontecer com ela, entenda. A Vanessa, ela sabia até demais, sabe? A Vanessa. A gente falava para ela, Vanessa, desliga, relaxa, porque ela estudou tanto, ela estava tão preparada para aquele momento, entendeu? E é muito importante que a mulher se empodere, até assim, as mulheres que vão parir no SUS, né? Se elas tiverem um conhecimento pelo que elas vão passar, se elas tiverem estudado, é muito menos chance delas passarem por uma violência obstétrica, que é um tema tão falado hoje em dia. Porque elas têm que saber, eu não quero que faça isso comigo, eu quero que faça, né? Isso pode fazer, isso não pode. Então, isso é muito importante. Hoje em dia, a gente tem meios gratuitos, né? Que a gente pode se informar, buscar informação. Tem filmes no Netflix, tem um monte de Instagram legal que a gente pode ler, enfim. Você acha que isso é uma falha do sistema de saúde brasileiro? Assim, essa falta de informação, ela podia ser minimizada se o pré-natal fosse mais bem feito, acompanhado, se a mulher antes, né? Se a mulher durante o parto recebesse todas essas instruções? Então, hoje em dia, a minha equipe aí em Friburgo é uma equipe multiprofissional, né? Então, durante o pré-natal, as pacientes passam a ter consultas com uma enfermeira obstetra, né, que é a Maraísa, e ela dá aulas mesmo sobre todo esse processo que a mulher tem que se preparar e vai passar. E é muito importante também que o marido, né, o companheiro ou companheira, né, pode ser o caso, esteja preparado para essa situação, porque é muito difícil você ver que você anda sentindo dor. Né? Então, até para isso você também tem que estar preparado naquele momento, né? Então, assim, eu acho que o SUS, do sistema brasileiro, podia ter, a gente tem hoje em dia excelentes enfermeiras obstetras, que podiam ser mais atuantes também, né? Elas fazem parto, Maria Amélia, os partos de baixo risco são as enfermeiras obstetras que assistem, né, os partos. E elas podiam ser mais atuantes no pré-natal também, porque elas têm um conhecimento muito legal e podem passar esse conhecimento de uma forma que é uma abordagem diferente, né? A abordagem do médico ou a abordagem do enfermeiro é sempre diferente. Então, isso eu acho que era uma coisa que o SUS podia investir, né? O pré-natal no SUS, lá, eu tenho acabo tendo mais contato nisso no Rio de Janeiro, né? Do que em Friburgo. Em Friburgo eu faço mais a clínica privada mesmo. Até o momento não trabalho no SUS em Friburgo, mas assim, o que a gente vê nos cartões de pré-natal que a gente recebe dos pacientes que fazem pré-natal no posto, é que ou às vezes é um médico generalista que faz, né, o pré-natal. Hoje em dia se tem a residência de médico de família, então eles passam inclusive lá no Maria Amélia com a gente, para aprender uma abordagem mais dessa parte obstétrica, e tem as enfermeiras também. Mas eu nunca reparei de ter um carinho de uma enfermeira obstetra, geralmente é enfermeira generalista, e eu acho que isso faria diferença. Isso é uma coisa que o governo podia investir, assim, de ter enfermeira obstetra na equipe. A Maria Tá Luísa travando. Dugin está pedindo para você falar da cesárea humanizada. É isso, né? Humanização do parto é a gente falar do protagonismo da mulher, independente da via de parto, né? Que o protagonista do parto é o binômio que a gente fala mãe e bebê.
né? A mãe, até a gente, pela força do hábito, a gente até falar, eu fiz o parto da Maria Luísa, não sou eu que fiz, né? Foi ela mesma, a mulher que pare, a gente assiste, né? Então, até essas coisas, esses vocabulários também a gente tem que mudar. E aí, a cesárea, o que ela está querendo dizer, né, com cesárea humanizada, é uma cesárea que a gente diminui a luz da sala, usa apenas a luz do foco, né, cirúrgico. É uma cesárea respeitosa, a gente não fica conversando sobre outras coisas na sala, a gente está focado ali naquele momento. E aí, depois que o neném nasce, ele estando em boas condições, a gente abaixa o campo, né, para a mãe ver, e coloca o neném imediatamente em contato pele a pele com a mãe. Então, sendo possível, né, a pediatria liberando, a gente pode campear, porque uma coisa assim que é muito legal no parto normal é a gente deixar o acompanhante cortar o cordão. E a gente consegue fazer isso também na cesárea, se a equipe já estiver preparada. Então, essas coisas. E aí, já ter uma pediatria que esteja, né, em sintonia com a gente para deixar o neném no colo da mãe durante a primeira hora, mesmo na cesárea. Não tem mais aquela coisa, né, de levar para o berçário, que nem era antigamente. Isso já está totalmente proscrito, né? Não se faz mais berçário, né? Hoje em dia não é mais indicado ter berçário, deixar o neném hora por hora. Você está me falando aí de duas situações, assim, minhas, né? Primeiro, que eu, no parto do meu mais velho, do João Lucas, o pai e os dois médicos começaram a falar de futebol, enquanto eu estava ali, né, protagonizando as minhas dores. Aí teve uma hora que eu falei assim, olha aqui, chega, não quero ouvir falar de Vasco, de Flamengo, quem está parindo sou eu. Aí a enfermeira riu. E é isso, né? Assim, eles estavam ali envolvidíssimos no assunto que não me dizia respeito e eu estava ali me sentindo assim, deixada de lado, né? E a outra situação é que, assim, João Gabriel e Sofia, os dois últimos, assim que colocaram em cima de mim, eu abri ou puxei e botei para amamentar. E o pediatra que estava na sala assistindo ficou apavorado, né? Aí ele falou assim, você já vai amamentar? Eu falei assim, eu vou. Os índios faziam isso. Aí ele falou assim, mas e vai engolir o que eu ia sugar? Eu falei assim, vai sair cocô. Hoje em dia não aspira mais sem indicação, né? Muita coisa mudou, né, dessa época. Hoje em dia é preconizada a amamentação na primeira hora. Não necessariamente o neném vai sugar ativamente, vai conseguir, mas só dele estar ali em contato pele a pele com a mãe, fazendo aquela busca ali, né? Então isso já é bem estabelecido hoje em dia, nessa questão de parto humanizado, de ter o contato pele a pele e a amamentação na primeira hora também. E a gente pode fazer isso na cesárea, né? Então, até mulheres que não têm condição de parir numa maternidade humanizada ou de contratar uma equipe humanizada, a partir do momento que você sabe que você tem esse direito, que isso é preconizado, você pode pedir. Então, essa que é a importância, independente do seu médico, de você ser protagonista do seu próprio momento ali, né? Então, se você vai acabar com uma cesárea eletiva porque o médico que você faz pré-natal não faz parto normal, mas a pessoa pode exigir que, será que você podia abaixar a luz? Você pode botar um neném aqui logo depois que ele nascer? Meu marido pode cortar o cordão. Então, assim, são coisas que a pessoa, sabendo, pode pedir, né? E pode ser que consiga, né? São direitos da mulher ali, naquele momento. É um momento tão especial, né? Que com tanta sensibilidade, né? A gente não deixa de ser profissional quando a gente é sensível, né? A gente, ao contrário, é melhor profissional quando é sensível a determinadas questões. A Annelise está dizendo que não conseguiu parto normal. Não é a regra, né? Principalmente a galera assim da minha idade, quando eu vejo, a maioria das pessoas nasceram de cesárea mesmo. Eram as desculpas mais assim, né? Absurdas.
E hoje em dia, isso, graças a Deus, isso está mudando. É um cenário que vem mudando muito. E isso, quanto mais as mulheres estudarem, mais exigirem do médico, né, menos isso vai ser uma realidade, né? Minha Dina tá É. falando que tentou. Eu tentei, mas tem muita gente que tenta e não consegue. É assim, e você querer o parto normal não necessariamente, né, é significado que você vai ter o sonhado, né, parto normal. E é por isso que a gente está ali, né? A cesárea é uma cirurgia de urgência que é feita para salvar a vida ali da mãe e do neném. É Então, isso que assim, eu acho bacana você dizer isso, porque assim, é, o que você me deu a entender é que a cesárea seria um segundo momento. O natural seria tentar, e se não for possível por alguma razão, porque isso também pode ser indicado antes, né? Se fizer uma então, ultragesta. existem algumas indicações, algumas poucas indicações de cesárea, né? Que são Que aí já indicações descarta absolutas, que aí logo. você nem espera entrar em trabalho de parto, por exemplo, a placenta está tapando o colo do útero, coisas assim. Mas são poucas indicações, cordão enrolado no pescoço, nada disso, que é o que eu mais ouço por aí, né? Nada disso é indicação de cesárea. E até, assim, eu acho que o mais importante é você respeitar a opinião da mulher. Então, as pacientes que chegam para mim no consultório dizendo, doutora, não adianta me convencer, eu quero cesárea de qualquer jeito, não nasci para isso. É claro que durante o pré-natal existe, né? Eu vou sempre estar conversando, depois a paciente vai para o pré-natal com a Maraísa também. Isso é um tópico que a gente bate muito na tecla, né, sobre o parto normal, a importância, os benefícios para o bebê. E se mesmo assim a paciente ainda decidir que ela quer uma cesariana, hoje em dia não se preconiza mais aquela cesariana marcada, né? Que é aquela coisa, olha, no início da gestação você sabe que seu neném vai nascer dia 9 de junho, entendeu? Hoje em dia, se a pessoa, mesmo assim, quiser cesárea, ou você espera 39 semanas, que não se faz cesariana eletiva antes de 39 semanas, a não ser que tenha uma indicação, né? Espera entrar em trabalho de parto, a pessoa não quer o parto normal, você espera o momento certo para operar, entendeu? Tem umas dúvidas aqui. Tá? Dúvida? Vamos ver. E se eu não botar os óculos, eu nem sempre consigo ler. Aí meu irmão Bernardo, falando que a Lu resolveu tentar esperar mais o Arthur. Porque o Arthur, que é o meu irmão mais novo, né? Ele nasceu nos Estados Unidos e lá eles indicaram. Eu já era obstetra, né? Ele tem vai fazer 3 anos. E aí eu fiquei acompanhando tudo ao vivo No telefone. pela câmera. E aí ele entrou em sofrimento fetal e ela estava com 6 centímetros. E aí foi uma cesárea bem indicada, né? E Sim. isso é um outro mito também, né? Que o Bernardo foi cesárea e aí as pessoas acham que o segundo Não filho pode tem que ser ser. cesárea. E não é, né? Hoje em dia já tem muitos estudos de segurança da cesariana pós-parto, do parto pós-cesárea, né? Que é o que a gente lê muitas siglas aí em textos pela internet de VBAC1, né? Tem essa sigla. Já tem os estudos com mais de uma cesárea são mais difíceis, mas já se mostrou que o risco de romper o útero também não muda tanto. Então, lá no Maria Amélia, a gente induz parto com quem já teve até cesariana anterior, a gente faz bastante. Sua É uma Dinda está prática. perguntando qual o limite para fazer uma cesárea. Porque o Gabriel nasceu pós-maturo. A gestação pode ir até 42 semanas, né? Aí o Ministério da Saúde preconiza que você espere até 41 semanas, né? Então, com 41 semanas, você pode fazer a internação e induzir o parto. E aí, a indução, sendo, né, se a pessoa não tem parto cesárea anterior, né? Primeiro filho, vamos dizer assim. Então, 41 semanas interna, tenta a indução, que pode ser até por 48 horas. E aí, se não entrar em trabalho de parto, realmente tem que operar mesmo. O meu primeiro parto foi
induzido, entre aspas, porque eu entrei em trabalho de parto, chegou um determinado momento que eu tinha as contrações, mas não acelerava, né? Não, Uhum. Você elas estava evoluindo. estagnaram com a mesma periodicidade. Aí eu ganhei o sorinho, né, a ocitocina, e aí já era. Eu comecei a xingar muito dentro do hospital, porque aí foi muito rápido, né? Era o que estava faltando. Então, assim, foi o estímulo necessário, mas eu sabia que tudo isso podia acontecer. Como você disse, a gente está consciente de que tudo isso pode acontecer, facilita muito. E o E que eu você acho. estando ali com alguém que você confia, né? A partir do momento que você confia no médico que está te assistindo, você sabe que não vai ter nenhuma intervenção desnecessária, né? O soro aí foi necessário porque não estava evoluindo, né? Porque Uhum. muitas mulheres, a gente não precisa realmente fazer nada, né? Que é o significado de obstetrícia, né? Que é estar ao lado da mulher, estar ao lado, né? Obstar é estar junto ali. Está. Uhum. E aí, Tá travando. fazer nada. Mas quando tem uma intervenção que seja necessária, a gente está ali, né? Exatamente Entendi. para isso. E como no seu caso aí que você está dizendo, foi uma intervenção necessária, que as contrações não estavam efetivas. Talvez eu fosse Nasceu, ficar né? ali. Era isso que estava É, faltando. talvez eu fosse ficar ali mais tempo, né? Mas aí foi uma intervenção que foi bacana, porque Deu certo. eu de dilatação, mas eu não tinha contração ritmada, ao contrário dos outros que praticamente foram expelidos. Então, mas aí Você deu uma até semana. falou que a terceira você ficou esperando para descer para o interior. Eu não sei como é que não nasceu no caminho. Não, esperando assim, eu desci 2 dias antes, porque Ah, tá. Você não desceu já com contração. não, Sofia, quando eu cheguei no hospital, ela nasceu 50 minutos depois, não conseguiram É, pois nem é. dar anestesia, nada. Ela simplesmente saiu. Mas eu fui controlando, porque assim, a gente conhece o corpo da gente. Eu entrei naquelas contrações que são preparatórias, que tem um nome diferente. Como é que é? Os pródromos. Ah, de Braxton Hicks. Isso. Eu já comecei a entrar naquelas, os pés incharam, porque eu não era de inchar, mas quando eu ia, eu já sabia das 2 anteriores que quando eu tinha o inchaço nos pés é porque estava chegando a hora. Quando isso aconteceu, eu pedi licença do trabalho e desci. E 2 dias depois ela nasceu, eu entrei em trabalho de parto. Foi muito bacana, assim, eu percebi que eu me conhecia nesse sentido. Os Porque seus sinais, né? eu fiquei com medo, assim, de entrar em trabalho de parto e nascer no meio do caminho, que era uma possibilidade, né? Inclusive, na época, meu primo falou assim, se você entrar em trabalho de parto, vá para a maternidade pública, porque lá vão fazer É. o parto normal. Mas deu tudo certo, não entrei não. Mas eu já tive algumas pacientes que tiveram boas experiências na maternidade pública daqui, de Friburgo, né? Então, É. Apesar de que conseguiram o parto normal. quando era promotora da infância, eu tive que fiscalizar a maternidade daqui, porque ela tinha alguns problemas à época, não sei como é que está hoje. Inclusive do que você mencionou, né? O que é considerado violência durante o parto? Esse é um assunto muito polêmico, né? Violência obstétrica hoje em dia obstetrícia é a especialidade médica mais processada, né, no Brasil, mais até que cirurgia plástica. Então, tem muita coisa, né, que as coisas que mais se fala, né, é a episiotomia sem autorização, fazer aquele corte sem autorização, fazer o cristelé, que é empurrar a barriga, isso, para o neném sair. E existem violências obstétricas que são na palavra, né, aquela coisa que o pessoal falava muito, na hora de fazer foi bom, agora tá aí gritando, para de gritar.
Esses absurdos, assim, né? Essa era uma reclamação recorrente Pois de é. coisas que eram faladas durante um momento que a mulher está ali sofrendo e sensível, como se isso não fosse natural. Mas, enfim, E hoje em dia já até essa coisa de gritar, né? Já se mostrou que muita gente vocaliza melhor a força quando tá quando gritando, né? grita. Quando focaliza melhor, abre o esfíncter quando grita. Então não é para mandar a mulher parar de gritar. Se o corpo dela tá pedindo para ela gritar, a gente tem que respeitar, a gente que aguente o grito, né? É. Talvez a Então, forma dela relaxar seja essa, né? E ninguém pode julgar. exatamente. É a maneira dela. E a gente vê de tudo em parto. Olha, cada coisa assim que cada um age de um jeito. E às vezes aquela coisa também que a gente tinha aquela imagem anterior, né, da mulher com a perna assim aberta na cama de parto, né, na cama ginecológica. Hoje em dia a mulher pode parir na posição que ela quiser, parir livre, né? Hoje em dia a gente preconiza muito o parto vertical, que a gente já viu que diminui muito o período expulsivo e diminui a indicação de cesárea. Então, assim, cada vez dá mais liberdade. Tem um filme na Netflix que é o Renascimento do Parto, que tem um, dois e três, que fala muito sobre isso, violência obstétrica. Quem quiser ir anotar para ver, é bem legal Bacana. esse filme. Aí alguém perguntou Bacana. aqui se há limite no número de cesáreas. Cesárea é uma cirurgia, né? A gente abre a barriga. Não existe um limite estabelecido na literatura, até porque cada mulher cicatriza de uma forma, né? Tem gente que quando a gente vai abrir a segunda cesárea, tipo, a barriga já tá péssima, e tem gente que tá na quinta e parece que é a primeira. Então, assim, não se, o médico, geralmente a gente, a partir de duas cesáreas, a gente chama de hiperatividade, né? Que a mulher já tem mais do que uma cesárea. E aí eu acho que é muito. Tem vezes que a barriga tá tão ruim que o risco para uma próxima cesárea é grande. E aí a gente pede autorização até para ligar as trompas, pedindo autorização, né, gente? Nada pode ser feito sem autorização prévia da mulher. Isso é violência obstétrica. Ninguém pode ligar a sua trompa sem. Porque acha que você não tem condição de criar mais filho. Não é assim, Entendi. né? É. Mas não existe um limite, um número, mas eu acho que a partir de três já é bem arriscado. A chance da sua barriga estar bem aderida, ter intestino, bexiga, de você lesar alguma coisa para abrir para o próximo filho, é arriscado. Existe a possibilidade de fazer o corte em outra posição? A episiotomia? Não, o corte na cesárea. Então, mas os planos lá para dentro são os mesmos, né? Ali é onde a gente corta, você pode até fazer um pouco mais abaixo, mas geralmente a gente faz no mesmo lugar, tira a cicatriz antiga, né? Com a pele ali é o menor dos problemas. O problema é lá Não, pra dentro. eu te pergunto isso porque, assim, isso é uma coisa antiga, né? Eu nasci em 1970 de cesariana. O médico fez o corte na vertical na minha mãe Ah, com sim. 20 anos de idade. E ela ficou revoltadíssima porque, na verdade, ela ficou com uma cicatriz imensa que não precisava, que podia ter uma outra forma, que era horizontal, e ela brigou com o médico depois. Aí ele falou assim, mas eu não vi marca de biquíni, achei que você não usava biquíni. Aí ela falou assim, eu não usava porque meus pais me proibiam, mas meu marido não tem nada contra. E aí ela teve 4, 3 na vertical. Quando foi a vez do quarto, o médico achou que estava aderido demais, né? Assim, aí fez assim. Fez na Hoje em horizontal. dia, raramente a gente faz uma incisão mediana para cesariana. Faz mesmo essa, né, assim, na horizontal, que a gente chama de panestil. Mas não precisa, né, marcar a barriga no meio ali. Só se der uma complicação, alguma coisa que seja né? Mas a princípio a gente faz sempre assim, na Imagina, né? horizontal. Você com Sim. 20 anos ganhar um corte. Teve Alguém uma outra perguntou. pergunta aqui. Peraí. Mais Mas 3 filhos nem cabe no carro. eu tive 3. Quando eles começam a arranjar muito amiguinho, eu falo assim, eu não tenho van.
E namorado, então, né? Acabou. Namorado só pode arranjar depois que tiver com o próprio carro. Tem que criar um limite para isso, né? Porque não posso eu ter van para carregar namorado. Aqui em casa Aqui, é todo mundo tranquilo. aí perguntaram aqui por que que não É pode importante a induzir gestante mais. conhecer os riscos. A minha tia Anne perguntou sobre muitas mulheres desconhecem o fator sanguíneo. Hoje em dia, no pré-natal, no primeiro trimestre, já faz parte, né, do exame de rotina, saber o tipo sanguíneo, né, principalmente por causa do fator RH, que é o positivo e RH o negativo. negativo, é, Aham. que algumas mulheres com fator RH negativo, tendo um neném, né, uma gestação com o fator positivo, então, por exemplo, você é negativo, seu esposo é positivo, então o neném tem 50% de chance, né? E aí, numa gestação, você pode sensibilizar, né, criar anticorpos contra o positivo, e numa próxima gestação, você acabar, vamos dizer, em palavras leigas, atacando o neném, né? Uhum. E aí isso pode gerar problemas. E é por isso que se faz uma, não sei se você já ouviu falar, uma vacina, né? Quando a mulher é negativa e é importante testar sempre o neném, né? Quando Uhum. nasce. E o neném é positivo, faz uma vacina que é o Rogan, que a gente chama, né? Que é uma imunoglobulina anti-RH, que é para impedir que você sensibilize pensando no seu futuro obstétrico. E o mais importante, mesmo que você ache que você não vai ter outro filho, faça a vacina. Porque, né, a vida é uma caixinha de Ah, surpresas. A gente faz. acaba sabendo muito mais caso, não tomei porque achei que não fosse ter mais filho. Aí daqui a 15 anos engravida de novo. Tem uma pergunta aqui. Por que que não pode induzir mais de um parto? É verdade isso? Não é verdade, não. É um folclore. Você pode, toda gestação você pode induzir. Será que não pode induzir cesariana, não? Que eu quero saber. Pergunta de novo aí, Maria. Esclarece a pergunta. É, É importante a gestante conhecer os riscos que envolvem a cesárea também? Isso eu acho que muita gente acaba sendo levada para cesárea sem pensar que isso é uma cirurgia, sem saber dos benefícios para a mãe e para o neném do parto normal, né? Então eu acho que a Lívia fez essa pergunta principalmente que uma coisa que a gente nunca pensa é que são as coisas que a gente pode evitar no neném a partir da via de parto, né? Uma coisa que a gente passou na nossa família e que é muito importante até que mais pessoas saibam disso. Em famílias que são muito atópicas, que têm muita alergia, já se mostrou que primeiro contato ali com as bactérias da vagina da mãe diminui as chances de As alergia na chances de alergia. criança. Uhum. Então, algumas crianças têm alergias muito, né, graves e a maioria você vê que nasceu de parto cesárea, né? Então, se a sua escolha de via de parto, pelo menos você entrar em trabalho de parto, então a criança já vai ter um contato ali com as bactérias da sua vagina, né? Isso é importante. Deus é perfeito, né? Ele fez tudo direitinho pensando, né? Ele A, pensou em a, tudo. a natureza é perfeita. A Maria Luísa esclareceu aqui, depois Depois da da cesárea. cesárea, mas não pode induzir. Então, um comprimido que a gente usa para induzir, quando chega 41 semanas e é o primeiro filho ou o parto normal anterior, é o famoso Citotec, só que numa dose mais baixa, que é o misoprostol, que é o nome, né? E hoje em dia não se tem estudos liberando ainda, eu acho que isso no futuro próximo vai mudar, o uso do misoprostol em pacientes que têm cesariana anterior. Então, quando a paciente tem uma cesariana anterior, a gente pode induzir o parto de uma outra forma. A gente pega uma sonda, daquela que passa em cirurgia na bexiga, a gente passa essa sonda dentro do colo do útero e infla aquele balão, então vira uma indução mais mecânica, né, para o balão começar a dilatar o colo do útero e ao mesmo tempo coloca ocitocina, que é o sorinho, como você falou. Né? Então, existe uma forma de induzir pacientes com cesariana anterior, sim. Né? Não induzir os pacientes com cesariana anterior, isso já é um mito que já caiu. A gente induz sim.
A Vanessa está aqui dizendo, deixar o vermix, é isso? Por Vernix. 40, É vermix, por que 48 horas também ajuda. antigamente, quando a criança nascia, né, logo colocavam ela para tomar banho e tirava aquele branquinho todo, aquele Aham, aquela sebinho. cepa. Aham. E hoje em dia a gente não preconiza. As maternidades do Ministério da Saúde só dão banho no outro dia, né? E assim, eu falo isso, meu filho não vai tomar banho na maternidade. Vai tomar banho só em casa. Vai ficar com vermes até eu ir embora do hospital e vai tomar banho só em casa. Faz higiene ali com algodãozinho e água, lisinho. E não precisa tirar o vermes tão cedo, porque quanto mais você deixar, maior é a proteção, Outra né? violência é pegar a criança pelas pernas e enfiar debaixo da torneira. Pois é, gente, e todos nós passamos por isso. Como é que a obstetrícia mudou, né? Mas eu acho isso bacana, é a evolução das coisas, sempre com a intenção de respeitar, né? Ah, peraí, sua Graças a Dinda Deus a também gente tá. estuda e tem condições, né? A Annelise está perguntando, toda mulher tem condições de. Peraí que travou. Se toda mulher tem condições de amamentar. Então, teoricamente sim, né? Toda, toda Já mulher produzem muito leite. produz os hormônios, né? O corpo, tudo influencia, né? E uma coisa, um mito muito importante da gente desfazer é o bico, né? Tem muita mulher que fala, ah, não vou amamentar, meu bico é horrível. O neném não mama o bico, né? Ele coloca a boca na areola inteira. A Ele não boca. fica com a boquinha pendurada no bico. Então não tem necessidade, só consegue amamentar a mulher que tem bico, né? Então, assim, toda Uhum. mulher tem condição de amamentar, mas infelizmente não é todo mundo que consegue. Mas amamentar é uma tarefa muito difícil, assim, eu passei até por uma situação com a minha irmã, com a Luísa, assim, que a Luísa nasceu, que é um hospital amigo da criança, aí eu tinha feito curso de amamentação, aquela teoria toda, né? E aí eu não queria que o Lívia desse chupeta, não queria que mudasse o bico, não sei o quê, falando toda aquela teoria que eu tinha aprendido, e na prática com ela eu vi que não foi muito bem assim, né? E aí, né, que na prática a teoria é outra, né? Então, eu acho que vai muito da E nem insistência sempre. da mulher e a mulher tem que saber o seu limite também, né? Até onde vai ali, até onde ela aguenta insistir naquela amamentação. Mas que é muito importante é. Você tá... Então, assim, eu não te dar esse leite. Mas foi difícil, sabe? E os outros dois não. Então, assim, não tem uma regra, né? É uma questão não tem uma de, sei regra. lá, tem que tentar. É, Amamentar não só é bom porque fortalece os laços, mas também porque a gente emagrece, fica linda rapidinho. e é ótimo pro bolso também, porque leite em pó é muito caro. Né? Se tiver que tomar especiais, então. Pois é. E tá Mas sempre aí. ali. Eu falo assim, tá, porque eu não preciso levar aquele monte de troço comigo. Tá sempre aqui. Eu era o Mas restaurante das também crianças. e as pessoas têm que entender que quando a gente vê a propaganda do Ministério da Saúde, né, aquela mulher linda e plena amamentando, sorrindo, não é assim, né? É Não, difícil, né? Tem que insistir. No início pode ser muito dolorido e tem muita gente que o que vale também é tentar e aí, isso que a Lívia falou ali, não romantizar, né, a amamentação e não achar que você é uma fracassada se não deu certo, né? é uma tentativa, né? Que faz. Exatamente, Deu certo, tem outro jeito. exatamente. Teve uma outra pergunta, assim, não sei se você quer entrar sobre nesse assunto, que o Bernardo está perguntando sobre aborto. O que você acha? Bom,
o aborto acontece no Brasil, independente de ser proibido ou não, né? Então, eu tenho minhas crenças religiosas que me fazem dizer se eu faria isso ou não comigo. Mas eu sou uma profissional de saúde que não estou lidando com pessoas que têm o mesmo julgamento que eu, né? Não tem a mesma realidade, não tem o mesmo julgamento que eu. Então, a verdade é que o aborto, ele acontece independente do que as pessoas achem ou não, né? Das crenças das pessoas. E o que a gente vê nas maternidades públicas é que pobre morre porque fez aborto numa curiosa. Porque rico paga clínica clandestina, né? E consegue ter um aborto seguro. Então, quem quer fazer um aborto, faz. A verdade é essa. Ninguém deixa de fazer um aborto porque é proibido, né? Então, o que a gente vê é que aumenta a mortalidade das mulheres em condições sociais menos favoráveis. Então, por isso eu acho que não faz sentido, por mais que o meu julgamento sobre o aborto em mim seja diferente, eu acho que não faz sentido não ser legalizado em nenhum lugar do mundo. Porque se você não concorda com o aborto, você não faz, né? Mas ele acontece, que eu vejo Não todo dia. Então, acontece essa é porque na nossa legislação o aborto só é permitido em algumas situações, né? Então, exatamente. a pessoa que quer abortar vai ter que fazer isso de forma ilegal. É Exatamente. isso que E são coisas tão absurdas que as pessoas fazem, se injetam e vão em lugares não seguros, sem asepsia nenhuma. Então a gente vê muita, principalmente mulheres jovens, perdendo o útero, perdendo a vida, né? Tendo estados graves de sepse, de infecções gravíssimas, porque acabaram fazendo o aborto de forma ilegal. Então, eu acho que pela saúde da mulher, como o aborto ele vai acontecer de uma maneira ou de outra, eu acho que deveria ser legalizado. Entendeu? Mas esse é um assunto muito polêmico. é polêmico. São muitas questões, né? Não é- Tem a questão legal, tem a questão religiosa, tem as questões internas. Eu acho que mesmo que legalize, as questões morais vão permanecer. Então, É. alguém tem uma pergunta? Que o nosso tempo está acabando. Adorei, Larissa. Adorei. Foi muito bom. Eu tava morrendo de medo, morrendo de vergonha. Nunca Adorei. tinha participado de live, mas foi bom. A menininha que agora é doutora, coisa mais linda. Muito bom. Agora eu já sei a quem Sofia vai recorrer, a quem eu vou recorrer. Isso aí. Tá bom? Obrigada, Então tá. boa noite. Obrigada Domingo. pelas perguntas aí, pelo pessoal que participou. Não é? Ela é linda, maravilhosa. Obrigada, gratidão. E qualquer dúvida aí que alguém queira me mandar, pode mandar no privado. Pode mandar um direct. E parabéns pela iniciativa aí da Rede Sorella, que tenha muito sucesso. Obrigada. Beijo. Beijo, gente.